Fala pessoas, e aí, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Izzy Godinho e hoje nós vamos fazer a 8ª parte da leitura deste livro, que é o Quem Me Roubou de Mim, do Padre Fábio de Mello. Vou colocar o resuminho aqui para vocês verem, o resuminho que fica aqui na parte de trás do livro. Em Quem Me Roubou de Mim, Padre Fábio de Mello aborda uma violência sutil, mas destruidora, que aflige muitas pessoas, o sequestro da subjetividade. Essa expressão pouco comum refere-se à privação que sofremos de nós mesmos quando estabelecemos com alguém, nas palavras do próprio autor, um vínculo que mina nossa capacidade de ser quem somos, de pensar por nós mesmos, de exercer nossa autonomia, de tomar decisões e exercer nossa liberdade de escolha. Uma vez sequestrados, perdemos a capacidade de sonhar. Ficamos impossibilitados de viver as realizações para as quais fomos feitos e não temos com quem reclamar. Precisamos, portanto, estar sempre atentos para que isso não nos aconteça, pois, como escreve Padre Fábio, nenhuma relação humana está privada de se transformar em roubo, perda de identidade, ainda que as pessoas nos pareçam bem intencionadas. Um só descuido e as relações podem evoluir para essa violência silenciosa. Basta que as pessoas se percam de seus referenciais, que confundam amor com posse, que abram mão de suas identidades e que se ausentem de si mesmas. E antes de começar a leitura dessa parte do livro, eu já vou pedir para você deixar o seu like. E para você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para você saber sempre que tiver conteúdos novos por aqui. E hoje a 8ª parte do livro começa com um capítulo que se chama O Mito e Suas Sugestões. Antes de falar do mito do amor romântico, é interessante salientar o significado das elaborações mitológicas nas culturas. Há sempre um mito no avesso das nossas compreensões. Estamos constantemente necessitados de encontrar respostas que nos ajudem a compreender a vida e o significado dos acontecimentos humanos. No desejo de compreender, fazemos perguntas. Na pergunta que formulamos, expressamos o nosso desejo de desvendar o mundo que nos envolve. Somos seres naturalmente filosóficos. Essa natureza filosófica, elemento que faz parte do estatuto humano, manifesta-se naturalmente na vida por meio de explicações simples que fazemos dos fatos. Nosso desenvolvimento cognitivo, isso é, nossa capacidade de raciocínio, passa por um longo processo de amadurecimento biológico. Assim como o corpo precisa amadurecer para ser capaz de produzir uma outra vida, também nosso cérebro necessita amadurecer para executar raciocínios mais complexos. É por isso que, no início da vida escolar, os aprendizados seguem regras que consideram nossa maturidade cerebral. É impossível, por exemplo, propor a uma criança de 7 anos uma operação de álgebra. Ela ainda não tem amadurecimento cerebral para tal raciocínio. A mesma criança não será capaz de compreender a teoria do Big Bang, que procura explicar cientificamente a criação do universo. O melhor é contar a origem do universo por meio de uma história que se encaixe no seu universo infantil e que a retire do desconforto de seu estado de não saber. Mais tarde, quando já tiver maturidade para entender as outras teorias, ela terá contato com elas. Pois bem, na infância da inteligência, o mito é a elaboração possível. Recordo-me de que, quando era criança, sempre que trovejava eu ouvia minha mãe dizendo que o trovão era a manifestação da braveza de Deus com algumas pessoas no mundo. Escutava aquela explicação e nela colocava minha confiança. Deus estava bravo, mas não era comigo, era com outras pessoas. A frase de minha mãe, ainda que absurda para um adulto, cessava no meu coração de criança o medo dos trovões. Dar nome ao medo é, de alguma forma, começar a vencê-lo. Os mitos nascem assim, da necessidade de dar nome que abrace o significado dos acontecimentos. É diante de um não saber que ele é construído. E isso remeteu à minha infância também, né? Minha mãe falava que São Pedro estava arrumando a casa e arrastando os móveis, né, do lugar para limpar atrás a sujeira dos armários e tal. E, enfim, aquilo eu acho que era absurdo até para mim mesma, quando eu era criança. Mas é uma historinha que eu lembro, sabe, de quando eu era criança. É engraçado isso, né? E os mitos, eles são criados a partir exatamente de coisas para as quais a gente não tem resposta. Então, por isso que, antigamente, sempre que havia algo que não era possível de se conhecer, existia um Deus, né? Então, por exemplo, o Deus do trovão, o Deus da chuva, né? O Deus do sol. Então, era algo que, não consigo entender o trovão, o que está acontecendo? Então, é um Deus, né? Se coloca um mito, um Deus, que é o Deus do trovão, ele faz os trovões. O Deus do sol, eu não consigo entender o que é aquela bola brilhante ali no céu, então tem o Deus do sol. E assim se criam, né, os mitos, se criaram os mitos na antiguidade.
Com o tempo, depois que aprendi que os trovões são fenômenos naturais causados por descargas elétricas, aquela explicação mitológica deixou de ter valor para mim. O inegável é que na infância da minha vida, aquela forma de compreensão da realidade fez parte de minhas crenças. Recordo-me também de que minha mãe não nos permitia comer manga e tomar leite ao mesmo tempo. Entre um alimento e outro, precisávamos observar um prazo de no mínimo 8 horas. A razão para a proibição era simples: o mito de que a mistura dos dois alimentos era capaz de provocar a morte. Eu também. Eu acho que até hoje, se eu comer manga, eu não sou capaz de beber leite, porque aquilo ficou entranhado ali na minha cabeça, né? Mas é verdade isso. Meu pai também falava isso. Tomar leite depois de comer manga mata, morre. Só depois, nas aulas de história, é que fui descobrir a origem daquele mito. Mitos são tentativas de explicação daquilo que ainda não sabemos compreender. São sempre contados por meio de narrativas que prevalecem no tempo, isto é, passam de geração a geração e se perpetuam. Depois que chegamos ao conhecimento do que antes passava pela compreensão mitológica, o mito registra como uma lembrança que nos reporta ao bom tempo da inocência. Eu achei que ia explicar aqui a questão do mito do leite da manga. Eu não sei se é isso mesmo, mas eu ouvi essa história há algum tempo. É que os escravos comiam manga, né? E os chefes lá dos engenhos falavam que eles não podiam beber leite depois disso para economizar leite, para que eles não tomassem leite. Então dava manga para eles e não dava leite, porque o leite era mais caro, né? E a manga estava sobrando lá no pé. Aqui está o ponto nevrálgico. Mesmo que já tenha sido superado, ele continua nos influenciando. É o que eu falo, eu ainda tenho dificuldade de tomar leite depois de comer manga. É como se preservássemos num quarto do inconsciente todas as formulações mitológicas que já fizeram parte de nossa vida. Elas podem nos fazer bem, mas também podem nos fazer mal. Depende do nível de consciência que temos dessas influências. Como já dissemos, o mito é sempre uma tentativa de explicação da realidade, fortemente marcado pela linguagem metafórica, isso é, uma linguagem que procura fazer uma leitura do mundo por meio de símbolos. O mito consiste numa elaboração altamente sedutora e o símbolo está no cerne dessa estrutura. O símbolo fala por si mesmo, não carece de explicações. Uma linguagem simbólica não tem necessidade de ser aprisionada no que consideramos conceitual. Podemos dizer que o símbolo supera o conceito, porque parte do conceitual para entrar no horizonte da sugestão de um algo mais. O simbólico é um instrumental para interpretarmos o mundo. As culturas são construídas e manifestadas por meio de símbolos. As catedrais na Idade Média representavam a supremacia do poder religioso. Os mosteiros eram os lugares reservados à salvação das almas, ao passo que as tabernas eram os lugares que evidenciavam a perdição assumida à danação eterna. As construções góticas, com seus traços suntuosos, simbolizavam o desejo humano de alcançar o céu. As altas torres, as paredes talhadas por desenhos de movimentos ascendentes, legitimavam um desejo de alcançar a eternidade com as mãos. As construções romanas, sempre horizontais, expressavam o desejo romano de conquistar o mundo, os territórios. Construções esparramadas, nunca voltadas para o alto, mas estendidas para a terra, para o horizonte. Símbolo de uma civilização que desejava incorporar o mundo como propriedade e tornar o restante do mundo uma extensão de Roma. Os gregos e a sabedoria que gerou a cultura ocidental. Atenas, cidade da força intelectual, Esparta, cidade da força dos corpos. As duas cidades de forte valor simbólico para a Grécia parecem condensar e sintetizar a mentalidade de uma civilização que legou ao mundo a cultura da estética intelectual e a cultura da estética física. Minas e suas estruturas barrocas. O barroco é o movimento dos contrários. A igreja majestosa condensa em sua arquitetura a glória e a decadência. Numa mesma cena há a grandeza de anjos sendo carregados por negros em processo de penúria e sofrimento. O humano e a dura missão de sustentar o peso do divino. A madeira talhada a canivete revela a mentalidade de um tempo. É a realidade expressa e contada no símbolo de uma época. A catedral tem boca e fala. Conta histórias de quem já não tem mais boca para contar. Revela por meio do símbolo o que só os mortos poderiam revelar. Símbolos são testemunhas históricas. Por meio deles podemos fazer a leitura dos pensamentos que prevaleceram ao longo do tempo, pois eles condensam um universo inesgotável de informação. Mitos e símbolos são dois caminhos que se encontram constantemente. Eles se completam e se transformam mutuamente. Assim como a catedral é um símbolo que varou o tempo e legitimou na cultura a ideia de que Deus esteve sempre presente nas cidades, por meio das paredes suntuosas, também o mito é uma forma de edificação que atravessa o tempo, legitimando e sugerindo um jeito de pensar.
Podemos dizer que muitos mitos são tão sedutores que podem ser comparados às catedrais. Um deles é o mito do amor romântico. O mito do amor romântico. O mito do amor romântico parece ter entrado na sociedade ocidental na Idade Média. Algumas pistas indicam que sua primeira aparição na literatura foi por meio da lenda do amor vivido entre Tristão e Isolda. Não entraremos aqui nesse mérito. O que nos importa é evidenciar um pouco da estrutura e das influências que esse mito legou às sociedades. O mito do amor romântico é muito mais do que uma forma de amor. É todo o conjunto psicológico tecido das expectativas e idealizações onde as pessoas e realidades são inseridas. No mito do amor romântico, a paixão prevalece. Assim, cria-se a ilusão de que o foco da paixão condensa todas as soluções dos problemas existentes na vida. O outro acaba se tornando uma construção cujos tijolos foram retirados dos insondáveis terrenos de nossas carências e necessidades. No mito do amor romântico, a pessoa amada é vista de forma consciente ou não como a primeira responsável pela satisfação dos desejos e necessidades de seu amante. Uma forma de encantamento que parece inibir a percepção da realidade, de maneira que a relação passa a representar um perigo para aqueles que dela fazem parte. Sempre que falamos do mito do amor romântico, estamos de alguma forma evocando um inconsciente coletivo fortemente influenciado pela interpretação desse mito a respeito das relações amorosas. Jung, grande nome da psicologia contemporânea, demonstrou por meio de sua reflexão que quando um indivíduo vive um importante e marcante fenômeno psicológico, um grande potencial inconsciente está vindo à tona, emergindo, prestes a manifestar ao seu nível de consciência. Segundo ele, o mesmo pode ser dito quando o assunto é coletividade. Do inconsciente coletivo de um povo pode surgir uma nova ideia, uma crença, um paradigma que são mantidos por esse povo. Histórias contadas pelo povo são histórias que narram sobre o povo. É assim. As construções míticas e elaborações folclóricas de uma cultura revelam o bojo de suas compreensões e estruturas. Somos nós os escritores dos contos que nos contam. A literatura é o lugar dessa revelação. As histórias construídas são expressões vivas do inconsciente coletivo que o escritor representa. Um exemplo disso são os contos de fada. É impressionante o quanto eles são capazes de serem prenhes de significados. Podemos identificar que o mito do amor romântico está naturalmente expresso em alguns desses contos. Sabemos, por experiência, que contos de fadas são histórias fascinantes. Elas evocam o sonho que o ser humano tem de protagonizar uma história de amor perfeito. Amores homéricos, grandiosos, entre príncipes e plebeias. Bela adormecida, princesa acorrentada na torre esperando por seu príncipe que virá montado em um cavalo branco. Tudo construído para tentar ilustrar o profundo psicológico de um povo que precisa resolver sua dificuldade de lidar com suas carências e necessidades. O amor e seus personagens fascinantes protagonizam aquilo que a humanidade gostaria de experimentar na carne real da existência. Os personagens dos contos de fadas são construídos a partir dos mesmos elementos. O sofrimento sempre antecede o final feliz. A plebeia, odiada pela madrasta, é impedida de ir ao baile, o sofrimento do borralho, a humilhação das enteadas, o desprezo de todos. A fada, por sua vez, bondosa e complacente, retira a pobre moça de seu abandono e lhe confere uma magia que possibilita participar do grande baile. O encanto está lançado, mas esse encanto tem tempo definido para durar. Meia-noite é o limite para que o amor aconteça. E assim se dá. O príncipe reconhece na menina pobre, que agora não aparenta ser pobre, a mulher de sua vida. O encanto prevalece até que os ponteiros do relógio anunciam a meia-noite. Desfeita a magia, o príncipe se põe a procurar a proprietária do sapato de cristal, que ficou esquecido na escadaria do Palácio Real. Depois de prolongada busca, o príncipe e a plebeia se encontram e, contrariando as expectativas da madrasta, casam-se e vivem felizes para sempre. Dou-lhe 1 minuto, deixe o livro e vai enxugar as lágrimas. Ai, gente, o que dizer? Como que isso é colocado, né? Principalmente para as mulheres, acho que para os homens também, mas o papel das mulheres é sempre ser a que vai ser salva pelo príncipe encantado que vai chegar no cavalo branco. Então, a Rapunzel que está lá presa na torre, a Cinderela que o príncipe vai salvar da madrasta, enfim, sempre vai ser o príncipe encantado. Como que chama a outra? A Branca de Neve que come a maçã envenenada, que o príncipe tem que vir beijá-la para salvá-la. Enfim, todas essas histórias. Para não falar só da mulher, né, o homem, coitado, é sempre o que tem que se virar para salvar a situação, né? Tem que tirar a outra da torre, tem que salvar a outra da madrasta, tem que dar um beijo na outra para que o poder do veneno seja, sei lá, o que acontece e ela acorde. Enfim, o homem é sempre o salvador da pátria e a mulher é sempre a donzela em perigo. Veja bem,
Nos mais diversos relatos de amor que pertencem à literatura, o mito do amor romântico prevalece no momento em que a realidade é construída a partir de seres humanos idealizados. O velho chavão que geralmente vem cravado no final da história, e viveram felizes para sempre. Retira o amor da continuidade processual que consiste em dores e alegrias. No mito do amor romântico, o sofrimento é sempre porta da casa. Não há sofrimento na continuidade dos relatos. A expressão felizes para sempre funciona como uma negação do processo comum dos seres humanos, como se o amor fosse uma realidade que está distante de ser precária. O beijo final parece selar uma história em que não caberão limites e aborrecimentos. É a idealização da relação em que cada parte deverá cumprir o papel de projetar e ser projetado como o personagem que viverá feliz para sempre e sem esforço. Mas a vida real não corresponde aos relatos dos contos de fadas. Não estamos acostumados a encontrar fadas madrinhas que transformem num toque de mágica a borralheira em uma princesa admirável. O processo humano é doloroso. Nossos sapatos não são de cristal, nossos cavalos são bancos e não há carruagens paradas às portas de nossas casas, esperando para nos levar aos destinos de nossos sonhos. A vida nos mostra que transformações mágicas não existem, da mesma forma como amores perfeitos estão distantes de nossos olhos. O que temos e podemos é a aventura de encontrar alguém portador de qualidades e defeitos, ao lado dele construir uma história de vida comum. Felicidade que nasce do duro processo de sermos promotores uns dos outros por meio do amor que sentimos. O conceito de amor não pode ser aprisionado por essa visão romântica, que não sabe considerar os limites como positivos para o crescimento humano. Tampouco pode reduzir o desejo à condição de prazer. O sonho que sonhamos não pode ser projeção infértil. Ele tem de estar preso à realidade, afinal é nela que estamos sustentados. A vida nos demonstra que a gênese das frustrações humanas está na inadequação entre aquilo que sonhamos para a nossa vida e aquilo que de fato acontece. Somos incentivados a sonhar alto, a projetar grandes empreendimentos e a colocar nossos esforços para extrair o máximo que pudermos da vida. A vida nos demonstra que a gênese das frustrações humanas está na inadequação entre aquilo que sonhamos para a nossa vida e aquilo que de fato nos acontece. Somos incentivados a sonhar alto, a projetar grandes empreendimentos e a colocar nossos esforços para extrair o máximo que pudermos da vida. Eu sinto muito isso na internet, principalmente, entendeu? Eu vejo muitos empreendimentos que fracassam, entre aspas, porque as pessoas não estão dispostas a investir o tempo necessário naquele projeto. E também porque esperam resultados muito mágicos, sabe? Muito imediatos, muito rápidos e muito grandes. Então, às vezes, a pessoa tendo bons resultados, acha que aqueles resultados estão sendo ruins, enganadas por gurus que estão mentindo, que estão tendo resultados extremamente maravilhosos e megalomaníacos. Enfim, se uma pessoa, por exemplo, dando um exemplo prático, né? Eu tenho 6 em 7, né? Fazer 6 dígitos em 7 dias. Olha só pra você ver que absurdo um negócio fazer, ganhar 100 mil em 7 dias. Beleza, tem muita gente que faz, tá ok, beleza pra ele. Mas qual foi o preparo, quanto tempo ele levou pra chegar até lá? Não foi ele sentou aqui e assistiu um curso de um guru qualquer da internet, me desculpem os gurus, mas me desculpem nada, e começou a fazer, né, vou vender, sei lá, vou fazer o quê? Como é que chama aquele negócio? Afiliado, né, vou vender o curso dos outros. É muito engraçado que a maioria desses cursos, né, que ensinam a ser afiliados, eles ensinam a vender o próprio curso. O cara faz o curso ensinando os alunos a vender o curso dele. Então, aí é fácil, né? Aí é muito bom, porque ele ganha 2 vezes. Ele ganha com aqueles alunos ali e ele ganha porque os alunos estão indicando o curso dele também. Então, essa é uma coisa muito... Enfim, todo mundo procurando ter um resultado gigante, estrondoso, acima do... Sendo que a vida não é assim, as coisas não são assim. Tanto é que estou aqui há 2 anos me dedicando a este canal no YouTube, mudando um pouco aí agora. Acho que agora quando esse vídeo está sendo publicado, já aconteceu o vídeo anterior de número 100, esse provavelmente é o número 101. Se você não assistiu, eu te recomendo que você assista, tá? Vou deixar a capa aqui e o link na descrição, porque é o vídeo que fala a respeito de mudanças aqui no canal, tá bom? Não é um problema pensar assim, o grande problema não está em sonhar alto, isso é fácil. O difícil está em continuarmos vivos quando o pedestal da realidade não suportar o peso de nossas expectativas e dele cairmos. Somos preparados para o sonho alto, mas ainda não aprendemos a nos manter vivos quando a vida é rasa. Nossa educação não costuma nos preparar para os fracassos. Não somos treinados para o último lugar do pódio, mas sim para o primeiro. E aí eu lembrei de uma tirinha que, se eu encontrá-la, eu vou colocar ela aqui, que fala assim, que tá uma pessoa, né, um cara dando uma palestra, sei lá,
tem um público na frente, e aí o cara tá com um sucesso na mão, que é apresentado por uma bolinha. Aí ele pegando e mostrando, olha gente, olha o sucesso dele, olha o sucesso. E aí esse cara, né, que é o dono do sucesso, da bolinha sucesso, tava com um monte de bolinhas fracasso aqui atrás. E aí ele fala assim, não seria bom mostrar eles também, tipo os fracassos também? E aí fica essa reflexão, né? Até que a gente tenha um sucesso, quantas vezes a gente teve que, entre aspas, fracassar? A infância é o tempo dos heróis. Homens e mulheres dotados de poderes extraordinários povoam o universo das crianças. É como se nosso limite original fosse esquecido cada vez que nos colocamos nas asas do super-homem ou empunhamos o laço da Mulher Maravilha. A construção do herói está a serviço da projeção que nos retira da realidade. Infância é o tempo das idealizações. Todos nós fomos marcados pelos heróis de nossos tempos. Eles legitimam nosso desejo de não sermos comuns, legitimam nossa insatisfação com nossa condição de limite e precariedade. Eu vou até marcar o livro aqui, dar uma pausa que agora eu vou falar de duas coisas aqui interessantes, que foram experiências da vida, né? Uma que durou só um dia e uma que durou alguns anos. E essa jornada do herói tá em tudo. Vou começar pelo caso menos complexo, né? Que eu fui numa reunião da Rinodê, vou falar aqui com marca e tudo, que uma colega minha de trabalho de muito tempo me chamou. Só que ela nem me falou que era uma reunião da Rinodê, porque ela já tinha me chamado antes para participar e eu falei com ela que não tinha interesse. Então um dia ela me pegou com uma mentira entre aspas, né? Não sei nem o que ela falou, mas ela falou que era um cara foda aí da comunicação e que ele ia dar uma palestra e que ela tinha direito de levar uma pessoa, né? Eu falei, tá, beleza. Cheguei lá, aí tinha pulseirinha, né, na recepção, aquela pulseirinha de papel das pessoas que estão entrando no hotel ali para participar da determinada reunião. E a pulseirinha tinha escrito Rinodê, né? Aí ela já colocou no meu braço assim, ó, sem julgamentos. Eu falei, não, tá, beleza, já tô aqui, que eu tenho que reclamar de quê? Não vou reclamar de nada, né? Aí, comecei a assistir a palestra lá do cara falando, né, que a Rinodê era muito bom, que a Rinodê dava dinheiro, que a Rinodê, enfim, que as pessoas ganharam não sei quantos mil. E aí ele começa a contar a jornada do herói, que é a jornada dele. Então, como que ele começou a contar? Ele começou a contar que um dia ele estava na casa dele e a luz foi cortada, e nesse dia estava chovendo, e ele estava passando por muitas dificuldades, e aí ele não tinha como nem coisar o computador dele para continuar trabalhando, e aí ele não tinha dinheiro para pagar a conta de luz e não sei o quê. E aí depois ele foi contando das sucessivas vitórias dele dentro da empresa, da Rinodê, né? Para incentivar as outras pessoas a entrarem também. Enfim, não estou aqui para avaliar nem para julgar se a história dele é verdade, se a história dele não é verdade, mas essa história do herói, ela está sempre muito marcada nesses ambientes. Por exemplo, outro exemplo é Mary Kay. Mary Kay eu participei, eu entrei na Mary Kay em 2011 ou 12, não sei. Há sempre essa questão da jornada do herói, mas quando você ia na casa das pessoas apresentar os produtos, essas eram as reuniões que a gente fazia na casa dos clientes, né, dos possíveis clientes. Então eu chegava, primeiro eu começava com uma amiga, com 8 amigas. Aí eu levava os produtos para elas experimentarem e obviamente com a intenção ali de já fazer venda. Cada uma preenchia uma fichinha indicando 4 pessoas, onde poderia fazer a reunião na casa delas. E aí crescia, né? É um esquema como se fosse uma pirâmide. Se cada uma pessoa indicava 4, das 4, se eu conseguisse 2 para fazer reunião, beleza, já era o dobro, né? Em cada reunião tinha pelo menos 4 pessoas, então eu saía de lá com 4 fichinhas e 16 indicações de uma reunião. Se dessas indicações aí eu conseguisse 5, estava super no lucro. Então, ótimo, é um negócio sustentável, digamos assim. Até certo ponto, né? Porque chega num ponto também que eu acho que acaba, né? Todo mundo já deve ter tido uma reunião da Mary Kay em casa. E aí, sempre que a gente começava a reunião, como que era orientado pra gente? A gente fazia o IP, né? Que era o início perfeito, que era uma reuniãozinha que ensinava como que a gente chegava na casa do cliente e falava. Então a gente chegava, falava que ia apresentar os produtos e tal, tinha que chegar com a vestimenta adequada, né? Toda de preto, meia fina, preta, sapato de salto, não sei o que, bem maquiada, nananã. E aí, a primeira coisa que a gente fazia era contar a nossa história de por que a gente estava no Mary Kay. E isso era parte, assim, certa do início perfeito. Tinha que ser assim. E na época eu não entendia por que precisava ser assim. Inclusive eu não falava, só começava a reunião e pronto.
E aí eles me falavam que não, você tem que contar assim sua história de por que você tá no Mary Kay, não sei o quê. Por quê? Porque é isso que começa a seduzir as pessoas, tanto na questão da compra, mas principalmente para atrair mais pessoas para o negócio. A minha diretora, ela tinha a história dela, que ela sempre contava, e assim como todas as outras diretoras que eu ouvi também a história, que a gente ia em reuniões onde tinha várias diretoras, né? Eu acho que chamava, não sei se chamava guest, um negócio assim, não lembro muito bem. Mas tinha reuniões mensais onde tinha várias diretoras. A gente tinha reuniões semanais com a nossa diretora e mensais com várias. E aí cada uma delas contava uma história, que nada mais é que o quê? A jornada do herói ou da heroína, né? Sempre uma pessoa que tinha muito pouco. Tinha uma que era, ela morava num lugar, não sei se era no Pará, mas um lugar que não tinha pavimentação, sabe? Era lama, mas lama, muita lama. E aí ela mostra uma foto dela com uma bota enorme, né? Ela já arrumadinha para ir fazer a reunião da Mary Kay, mas com uma bota enorme, toda enlameada. Aí diz ela que chegava lá no lugar onde ia ter a reunião, ela tirava as botas, colocava o saltinho dela, colocava a meia e ia fazer a reunião. E aí ela virou diretora nacional. Eu acho, aí eu vou ter até a pretensão de ter um achismo aqui no momento, que quem mais cresceu nessa história foi aquelas pessoas que tinham a jornada do herói mais foda, sabe? Aquela que tinha a jornada do herói mais impactante. Porque eram essas que traziam mais pessoas, que emocionavam mais as pessoas e traziam mais pessoas e obviamente viravam diretoras e por aí vai. Mas só falando aqui a força da jornada do herói. A jornada do herói, ela é muito forte. E se ela for bem contada, se a pessoa souber contar ela bem, ela é capaz de trazer as pessoas, convencer as pessoas a fazer coisas, inclusive participar dos negócios. Enfim, achei que devia contar isso. No final da questão da Mary Kay, eu fiquei alguns anos, me endividei, depois botei meu pé no chão, falei, vou sair disso daqui porque eu tô me endividando, e fui cuidar da minha vida. Meu final feliz foi esse daí. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Vamos ver de onde que eu parei aqui. Todos nós fomos marcados pelos heróis dos nossos tempos. Eles legitimam nosso desejo de não sermos comuns. Legitimam nossa insatisfação com nossa condição de limite e precariedade. É exatamente isso, né? Todas as pessoas que contam a sua jornada do herói, elas legitimam a nossa insatisfação com nossa condição limite. Quando uma pessoa fala que, nossa, ela estava lá, não tinha dinheiro para pagar a conta de luz e ela ficou rica com o negócio da Rinodê, beleza, então eu que tô tendo dificuldade financeira aqui, que não tô conseguindo pagar, sei lá, uma conta, eu também posso entrar pra Rinodê e ficar milionária, entendeu? Qual que é o raciocínio? É isso aí. Um herói é, para uma criança, uma idealização que lhe permite criar um mundo próprio. Nesse mundo, joelhos esfolados não existem. O que existe é a força que não se dobra, é o braço que não se cansa, é o ser que não se rende, é o herói que nunca perde uma batalha. Na saga dos heróis, todas as fragilidades humanas parecem redimidas. Neles e por eles deixamos de esbarrar nos limites que nos envergonham e nos expõem frágeis. Pode nos parecer estranho, mas essa compreensão também está, de alguma forma, enraizada no mito do amor romântico, que tantas vezes determina as realidades da vida, das mais simples às mais complexas. Podemos identificar, na verdade, que, antes do mito do amor romântico atingir as relações, ele atinge a forma como o ser humano interpreta a si mesmo. A visão romanceada do mundo parece estabelecer uma inimizade entre a pessoa e seus limites. Mas quanto maior é a negação dos limites que nos são próprios, maior parece ser o domínio que eles exercem sobre nós. Falamos sobre isso anteriormente. A maturidade consiste em acolher os limites que nos são próprios. Somente depois desse acolhimento nós estaremos reconciliados conosco e com os outros. Isso já foi falado aqui, né, nas outras partes, mas nós temos limites. É engraçado como o discurso tal parece nos dizer sempre assim, você não tem limites, seu limite é sua mente. Segue em frente, vai, você pode ganhar 1 milhão hoje se você tirar o limite da sua mente. Não é assim, gente, que as coisas funcionam, sabe? Eu acho que por isso muitas pessoas se frustram. Pois bem, sair do contexto dos heróis requer esforço. Olhar para si e reconhecer que mesmo sem possuir superpoderes, mesmo sofrendo de precariedades, é possível realizar-se na vida, é uma transição considerável. Um dos elementos que acena para o nosso amadurecimento como pessoa é justamente nossa capacidade de enfrentar a realidade sem as facilidades da fuga. É claro que a vida não é possível sem as projeções. O importante é estabelecer um equilíbrio entre aquilo que projetamos e aquilo que podemos esperar de nós mesmos.
Em cada pessoa existe uma condição, um estatuto que a identifica com limites e possibilidades. O equilíbrio se dá nessa junção. Entre o que podemos e o que não podemos está o espaço do crescimento que nos favorece a conquista da condição de pessoa. Um círculo não pode ser quadrado. Essa regra vale para o que estamos dizendo. O grande problema das projeções que são próprias dos contos de fadas e que expressam bem o mito do amor romântico é justamente a tendência humana de querer que o círculo seja quadrado. Toda vez que recusamos os limites de nossa condição e nos imaginamos como heróis invencíveis, de alguma forma estamos desfazendo o equilíbrio que pode nos fazer crescer. A mesma coisa acontece nas relações. Há sempre o risco de querer fazer o outro ser à medida de nosso desejo. Por uma insatisfação pessoal, projetamos nele uma perfeição que gostaríamos de encontrar em nós mesmos. No momento em que identificamos essa inadequação, no instante em que percebemos que o outro não é perfeito, desfaz-se o encanto. A Cinderela volta a ser gata borralheira, o príncipe volta a ser sapo, e o que antes dizíamos ser experiência de amor eterno transforma-se em um amor que valeu enquanto durou. As velhas histórias registradas no inconsciente coletivo das pessoas em que os heróis salvam suas princesas acorrentadas nas torres e depois vivem felizes para sempre, são registros que seguram essa desilusão constante no tempo. Ela se opõe radicalmente ao que consideramos ser o amor de fato. Amar não é cultivo de perfeição, mas o contrário, é empenho de superação de limites. É cultivo constante que nos aproxima da realidade e nos capacita para continuar desejando que o outro continue ao nosso lado. Amar é exercício de descobrir o que o outro tem de mais precioso, mas também de mais vergonhoso. Amores perfeitos só existem nas projeções ou nos jardins. E aí vem um outro título de um outro capítulo que se chama Amor Perfeito só nos jardins. O único amor perfeito que conheci ao longo de minha vida foi nos jardins. É uma florzinha miúda que tem uma beleza simples e que requer muito cuidado. O outro amor perfeito só existe nos livros e nas histórias das fadas. O mito do amor romântico parece fortalecer nas culturas o desejo que o ser humano tem de encontrar no seu mundo exterior a solução para suas imperfeições. É quase uma camuflagem. Desejosos de curar as consequências de nossas precariedades, passamos a buscar nas coisas, nas pessoas e nas situações o remédio que sanaria nossas incompletudes. Como já falamos, o mito foi fortemente explicitado e incorporado na cultura por meio de histórias que narram sagas de amores impossíveis e, por isso, perfeitos. O amor perfeito é sempre o amor impossível, o amor inacessível, o amor que não corresponde à realidade e que só se realiza nas obras de ficção. Primeiramente, valeria a pena voltar nossa atenção ao próprio conceito de perfeição. Esse conceito está muito presente na cultura grega. No contexto da reflexão grega, a perfeição é colocada como fim a que se destina o movimento do artista. A perfeição não é o caminho, mas a chegada. Dessa forma, o conceito não favorece o movimento, mas, ao contrário, sugere um lugar já alcançado, chegado. É perfeito porque é irretocável, pronto. É perfeito porque já está definitivamente estabelecido e já não necessita de qualquer forma de intervenção ou retoque. Aqui nasce o grande problema que queremos analisar. Veja bem, diante da vida, que não é estática, tal conceito apresenta-se como amórfico e pouco sugestivo. Diante da ideia de que para ser perfeito é preciso que já esteja pronto e irretocável, nasce uma condição com a existência que é o processo constante de feitura e refeitura. A partir do conceito grego de perfeição, nenhuma pessoa pode ser considerada perfeita, afinal ninguém está pronto. Essa verdade fere profundamente a expectativa de todos os que esperam encontrar pessoas perfeitas para estabelecer suas relações humanas. Nós, que sentimos regularmente na carne as consequências de nossas imperfeições e não temos outro jeito de sobreviver a elas, senão assumindo o movimento da vida como oportunidades contínuas de superação e aperfeiçoamento, quando nos encontramos com os outros, precisamos considerar que eles estão vivendo o mesmo processo que nós. Inclusive eu falei um dia isso aqui em algum vídeo, que a perfeição ela não existe. Mas eu falei o seguinte, se eu tivesse me preparado, se eu estivesse me preparando até hoje, ao longo desses 2 anos, para postar o primeiro vídeo, esperando que ele fosse perfeito, é muito provável que eu jamais postaria esse vídeo, porque perfeição não existe. Eu tive que postar o primeiro vídeo sabendo que ele era imperfeito e até hoje eu posto vídeos sabendo que eles são imperfeitos, porque se eu for esperar um vídeo perfeito, eu jamais vou postar nenhum vídeo na internet.
É claro que, inclusive, tem um cara, como é que ele chama, gente? Vou colocar o nome dele aqui. Que ele é um grande youtuber, né? E ele fala que as pessoas começam a criar vídeos bons a partir do seu 100º vídeo. Que antes disso as pessoas vão criar vídeos ruins. Esse é meu vídeo 101. Então eu espero que a partir de agora, segundo a lógica dele, né? Aquele negócio, eu não sei, mas eu sei o telefone de quem sabe. Peraí que eu vou encontrar. MrBeast. É o MrBeast. Ele é um youtuber famosão, tem vários canais enormes e tal. Então, segundo o MrBeast, né? Parece que meus vídeos vão ficar um pouco melhores a partir de agora. Espero que sim, né? Somos imperfeitos, mas não estamos condenados a ser vítimas de nossa imperfeição, uma vez que a beleza da vida está em descobrir o movimento que pode diminuir as consequências do que em nós é imperfeito. O outro também não está condenado a morrer com seus defeitos. Dessa forma, no encontro de imperfeitos, nasce um desejo concreto de juntos lapidarem suas humanidades na busca de uma harmonia que podemos chamar de amor. Isso é interessante, né? Aquilo que eu sempre falo, uma das coisas mais bacanas do ser humano é que nós podemos aprender e nós podemos nos aperfeiçoar. Mas devemos lembrar que nós não mudamos ninguém. A gente não muda o outro. A gente cresce e amadurece a partir de um movimento íntimo, interno nosso. Então não adianta também a gente querer chegar para o outro e querer moldar o outro a nosso gosto, a nossa forma, a nosso modelo de perfeição. Mas nem sempre é isso que ocorre. É quase um movimento natural na vida humana a busca pelas pessoas perfeitas que venham suprir nossas imperfeições. O poder do mito é que move essa procura. Inconscientes ou não, vivemos uma busca desonesta de pessoas que correspondam às expectativas de nossas projeções e idealizações. O que temos diante de nós é uma contradição da existência. Não somos perfeitos, mas queremos realidades perfeitas. O mito nos retira do contato com a realidade. A partir dele, as pessoas passam a procurar realidades ideais. A pessoa ideal para casar, o lugar ideal para morar, a empresa ideal para trabalhar, a pessoa ideal para ser amiga, e por aí segue uma lista interminável. E o conflito se estabelece ainda mais quando percebemos que as pessoas que se sabem imperfeitas estão constantemente buscando pessoas e realidades perfeitas. Aqui está a força da inadequação. As pessoas, no afã de encontrarem a pessoa ideal, a pessoa perfeita, começam a imaginar. Olham, mas não veem, porque estão motivadas a enxergar só o que imaginam. Esbarram, mas não encontram, porque o encontro requer autenticidade. É justamente aqui que nascem os sequestros. É deste não encontro e deste não ver que muitas pessoas começam suas relações. Começam a projetar umas nas outras suas necessidades e lacunas. Aos poucos vão sendo preparados os cativeiros dos condicionamentos. Esses cativeiros se estabelecem a partir de pedidos de mudanças de comportamento, atitudes e até mesmo de mudanças estéticas. O que percebemos é uma tentativa de adequação entre o que o outro sonhou com aquilo que verdadeiramente ele encontrou. Desse encontro nascerão duas condições, sequestrado e sequestrador. O que determina os lados da mesma tragédia é a capacidade de rendição e de domínio de cada um. Há pessoas que têm facilidade imensa de dominar e determinar as relações que estabelecem. Há outras que são facilmente determinadas. Consciente ou não, a pessoa parece inventar a outra. E ao inventar, constrói cativeiros, uma vez que a disposição de si fica ameaçada. Aquele que imagina, retira do imaginado o direito de ser o que é. Imaginar é uma forma de negar a realidade. Sobrepõe-se à personalidade, uma espécie de máscara que poderá se tornar definitiva, processo irreversível e causador de profunda infelicidade. Fernando Pessoa, o grande poeta português, nos fala dessa realidade em alguns versos do poema Tabacaria, que escreveu com o heteronômio de Álvaro de Campos. E aí vem um trecho do poema. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era. E não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pregada à cara. Quando a tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. Eu vou escrever essa história para provar que sou sublime. Muitas coisas aí nesse trecho, né? Fiz de mim o que não soube. É uma máscara, né? Fiz de mim algo que eu não era. E o que podia fazer de mim não fiz. Deixou de crescer, né? O que podia fazer, não fiz.
deixou de crescer. O dominó que vestia era errado. Mais uma vez a máscara. Vestia uma roupa que não era minha, vestia uma condição que não era minha. Conheceram-me logo por quem não era. Ele demonstrou uma coisa, né, uma face que não era ele, e a outra pessoa conheceu essa máscara. E não desmenti, e perdi-me. Quer dizer, continua a farsa. Quando quis tirar a máscara, estava pregada à cara. Não consegui tirar, estava pregada. Quando a tirei e me vi no espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó, que não tinha tirado. Passou o tempo e ele já não sabia ser quem ele era. Eu acredito que isso, né? Deitei a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. A pessoa que já não luta, né? Ela se transformou naquilo ali, em algo que ela não era, e já não luta por isso. É inofensivo. Eu vou escrever essa história para provar que sou sublime. Triste. Que tristeza. O universo da reflexão do poeta é riquíssimo. O personagem que reconhece a não-vida que a máscara lhe conferiu reassume ao final da estrofe a condição de ser sublime. Tornar sublime é o mesmo que purificar e, para que a purificação aconteça, é mister que reconheçamos o que é precário, o que necessita de sublimação. Para o poeta, retirar a máscara é assumir a precariedade que o falseamento lhe trouxe. A autenticidade lhe confere o direito de reassumir a vida, ainda que no final. O poema nos ajuda a pensar melhor. As máscaras representam as concretizações dos sequestros. Elas atestam que o processo de negação do ser chegou ao seu ponto alto. Fiz de mim o que não soube e o que podia fazer de mim não o fiz. O roubo foi tão profundo que o outro, incapacitado de resgatar a parte roubada, viu-se obrigado a revestir-se de personagens e de máscaras. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Veja, há uma permissão. A não autenticidade abre portas para equívocos. Os outros nos imaginam e nós permitimos o inadequado do que imaginam. Quando essa relação se prolonga no tempo, as pessoas envolvidas se fragilizam. Ambas sofrem negação do ser. Aquele que imagina de alguma forma também se torna refém de sua projeção. Passa a querer e desejar o que não existe, o que não é real. E quando desejamos dizer a verdade, nem sempre temos coragem. Quando quis tirar a máscara, estava pregada à cara. Quando a tirei e me vi no espelho, já a tinha envelhecido. Os mascarados não sofrem sozinhos. É um processo doloroso que atinge a muitos. Conviver com quem optou pela inautenticidade causa uma infelicidade profunda. O gasto de energia para a mentira é muito mais elevado que para a verdade. Viver de projeções que não podem ser adequadas à realidade é o mesmo que não viver. A experiência das projeções nos coloca dentro de um mundo sem sustentação. Um mundo projetado não é um mundo que realiza, nem faz realizar. Cara, nem consigo dizer mais a respeito disso daqui. Eu espero que, se você tiver lido isso e não tiver entendido, que você volte e que você ouça novamente. A partir do momento que eu acabei aqui o trecho, né? Que fala, vou escrever minha história para provar que sou sublime, a partir daí, escuta de novo. Inclusive, isso se aplica muito a mim agora, que volto o meu canal para um nicho que talvez tenha menos pessoas para me assistir, mas para algo que sou eu, muito eu, do jeito que eu acho que é importante, possa ser importante para outras pessoas que ouvirem esses vídeos, mesmo que sejam poucas. A questão de autenticidade. Eu venho buscando e venho lutando por ser eu mesma minha vida inteira. Se eu não tivesse essa luta, eu não estaria gravando vídeos agora, inclusive. Eu estaria, enfim, me conformando em algum lugar por aí. É isso. Bom, e aí vem o último título aqui, que é uma daquelas partes maiores do texto, né? De texto maior. O Príncipe e a Sapinha Sincera é o título. Venha ser a minha Cinderela. Não posso, o metrô não passa no seu bairro. Eu a busco de carruagem. Imagina, lá na minha rua as pessoas o apedrejariam. Eu levo meus guardas fiéis, eles seriam metralhados. Então venha ser minha Rapunzel. Não posso, meu cabelo é longo, mas é aplique. Mas eles parecem fortes. Que nada, já fiz muita escova progressiva. Os fios estão fraquíssimos. Então venha ser minha Branca de Neve. Sou alérgica à maçã. Eu substituo por uma néspera. Tenho medo de anões. Eu troco por príncipes, mas eu poderia me interessar por um deles.
Impossível, minha beleza é insuperável. Mas eu sou muito volúvel. Deixará de ser quando me conhecer. Desculpe-me, mas eu já tenho alguém. Como assim? Eu sou seu príncipe. Aconteceu. Quando? Numa tarde. Era primavera ensolarada? Que nada, um calor insuportável. Como você o conheceu? Quando aceitei uma proposta de emprego. Onde? No sítio do Pica-Pau Amarelo, em Taubaté. É um reino? Não, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Não conheço. Está perdendo, tem o melhor bolinho caipira do Brasil. Eu não como frituras. Eu como, eu tô sempre acima do peso. Fale-me desse rapaz, como aconteceu? Eu me apaixonei, ele também trabalha lá. Ele não é um príncipe. Não, ele é o Visconde de Sabugosa. Legal, né? Eu lembrei de uma música, acho que ela chama Fiona, mas é tipo Fiona, é. Conto de fadas que começa na balada, historinha para maiores de princesa que tem pegada. Sabe aquela princesa antiga, do tipo sempre passiva, que acordava com um beijo? Pois é, os tempos mudaram bastante. Nada mais é como antes, ela é dona dos seus desejos. Sabe aquela princesa que deixava o sapatinho, história de Cinderela? Pois é, hoje ela deixa o telefone, sorte do cara que saca e lembra de ligar pra ela. Vai pra balada, dirige o próprio carro, chega de madrugada, é carinhosa, mas é mandona. Branca de Neve passou e a Cinderela ficou, princesa agora é do tipo Fiona. Minha princesa, bebe cerveja, sobe na mesa e pira o cabeção. Cara metade, minha alma gêmea, eu sou cachaça, ela é o meu limão. Minha princesa bebe cerveja, aí repete, né? Pensa num bicho invocado. Uma mulher de pegada, muito parceira de festa, minha princesa bandida. O nosso conto de fada começa numa balada. Foi Deus que pôs essa mulher na minha vida. Que pegada. Bom, o resto é só repetição. Mas, enfim, apesar de ter algumas coisas aí, né, que, enfim, no Princesa Bandida, essas coisas aí, mas eu acho muito legal, né, que põe a mulher numa outra princesa do tipo Fiona, né, que é a mulher que pega seu carro, vai pra balada, toma uma cerveja, sobe em cima da mesa, dá uma de doida, deixa o número de telefone e sorte do cara que ligar pra ela, bicho invocado, entendeu, mulher de pegada, então é uma outra visão, né, de um possível romance. Eu achei muito... Essa música é antiga já, ela... Inimigos do HP. Essa música deve ser, quer ver? De 2012, por aí. Foi na época que eu entrei na Mary Kay. Já tava um tempinho lá. Ela deve ser de 2012, por aí. Como eu já falei aí no outro vídeo, no anterior, nos passados aí, não sei. O fato de ter várias formações faz com que o Padre Fábio de Mello consiga navegar ali entre assuntos diversos para falar de um mesmo tema, né? Então ele pegou aqui a questão do roubo da subjetividade, já bem mais no final dessa parte, porque ele estava entrelaçando aí os assuntos do mito, e do mito, especialmente do mito do amor romântico, que é um grande causador aí dos sequestros da subjetividade. Então, acho que em resumo foi isso. Por aqui ficamos nessa parte, na oitava parte, faltam duas apenas, nona e décima, para finalizarmos este livro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gosta desse canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para você saber sempre que tiver vídeos novos por aqui. Por hoje é isso, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! E hoje eu tô com alergia. Vai ter muitas coçadas no nariz aqui. Desde já, desculpem. Nossa senhora, gente. Eu tô com muita coceira no nariz. Meu nariz vai ficar vermelho nesse vídeo, mas é o que tá tendo pra hoje. Gente, eu tô muito sensível hoje. Meu nariz tá muito sensível hoje. Vou almoçar, gente. São umas 3 horas da tarde. Eu vou almoçar e vou voltar pra gravar. São 4 horas da tarde, não são 3.